Acerca da responsabilidade em matéria ambiental, é correto afirmar que é inexistente a responsabilidade solidária entre o atual proprietário do imóvel e o antigo pelo dano ambiental causado na propriedade, independente dele ter sido o dano anterior causador dos danos, independente de ter sido ele ou o dono anterior o causador do dano. Então, está falando que não existe responsabilidade solidária entre o atual proprietário e o antigo. Bom, boa pergunta. Parece que essa prova, já havia essa pergunta antes, né? O que você acha? Eu acho que eu não sei, tá? Realmente eu não sei se eu comprar uma casa aqui e eu vou ter que pagar os danos e não existe responsabilidade solidária, é uma coisa muito estranha de se dizer. Eu vou chutar que existe sim, porque aparentemente não é justo, né? Raciocínio que o cara chegue aqui e regasse com tudo, trazendo luz, iluminação ao raciocínio. Não é justo que ele chegue aqui e simplesmente faça toda essa bagunça e aí somente eu tenho que pagar, né? O dano que ele fez, essa bagunça eu comprei e ainda tenho que pagar todo o dano que ele fez. Por isso que eu acho que ela está errada, mas vamos ver. O dano não pode decorrer de atividade lícita, pois o empreendedor, ainda que em situação regular, quanto ao licenciamento, por exemplo, não tem responsabilidade em caso de dano provocado por sua atividade. Essa é aquela esculacho, né, que a prova sempre traz, que é um absurdo. As sanções penais aplicáveis à pessoa jurídica serão multa e prestação de serviço à comunidade. Sanções penais. Quais são as sanções penais aplicáveis às pessoas jurídicas? Porque como que a pessoa jurídica vai prestar serviço à comunidade? Eu realmente queria saber essa letra C. Vamos já ler logo a resposta? Errada. Também é passível pena restritiva de direito às pessoas jurídicas. A Lei 9605 de 98. Olha, já uma outra lei agora. Dispõe sobre as sanções penais administrativas das condutas lesivas ao meio ambiente. As penas restritivas de direito são prestação de serviço à comunidade, interdição, suspensão, prestação pecuniária, recolhimento. Vamos ver se fala assim, pessoa jurídica. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são o artigo 22 da lei, olha só. Suspensão parcial ou total das atividades da pessoa jurídica, interdição temporária de estabelecimento ou obra ou atividade, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Ou seja, existe sim a pena restritiva de direito aplicável à pessoa jurídica. E aqui está falando que as sanções penais são multa e prestação de serviço à comunidade. Multa, mas eu não estou vendo prestação de serviço à comunidade. Tem também penas restritivas de direitos, então por isso que está incorreto. D. O STF reconhece a possibilidade de se processar penalmente a pessoa jurídica, mesmo não havendo ação penal em curso. Deixa aparecendo o número, né? O STF reconhece a possibilidade de se processar penalmente a pessoa jurídica. O STF reconhece a possibilidade de se processar penalmente uma pessoa jurídica, mesmo não havendo ação penal em curso contra a pessoa física em relação ao crime praticado. Tem sim um detalhe sobre isso. Eu acho que a pessoa física responde penalmente, a pessoa jurídica não. Lembra que tinha um xizinho sobre isso? Tem alguma coisa sobre isso sim, que agora eu vou lembrar. Letra D correta. O STJ adotou por um bom tempo a ideia de que a dupla imputação era obrigatória. Teria que ser imputado tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Nesse sentido, o STF, nesse sentido está esse mandado de segurança. Tal. O STF, por sua vez, afirmou se tratar de uma faculdade, essa dupla imputação, penalizando tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. O artigo 224, parágrafo 3º da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física, em tese responsável no âmbito da empresa. Então, a norma constitucional não impõe a necessária dupla
imputação. Isso foi decidido pela Rosa Weber. Importante consignar que o STF ele não rejeita a dupla imputação, mas apenas afirma que ela não é obrigatória. Né? Para você entrar com uma ação contra uma pessoa jurídica, não há necessidade que haja uma ação penal contra a pessoa física. Você pode entrar direto contra a pessoa jurídica. O entendimento atual do STJ vai em consonância com o entendimento do STF em superação à sua posição antiga. Então, candidata Aline, qual, você como juiz ou como promotora, é possível você entrar com uma ação de é possível você entrar com uma ação penal em face da pessoa jurídica por responsabilização do dano ambiental, mesmo não havendo uma ação contra a pessoa física? Sim, é possível. O STF reconhece a possibilidade, aqui ó, o STF reconhece a possibilidade de se processar penalmente a pessoa jurídica, mesmo não havendo ação penal em curso contra a pessoa física com relação ao crime ambiental praticado. Letra E. Ação penal para o caso de crime contra o meio ambiente é pública e incondicionada. Ação penal para o crime contra o meio ambiente é pública e incondicionada. Então, a ação penal para o caso de crime contra o meio ambiente é pública incondicionada. A ação penal para o caso de crime contra o meio ambiente é pública incondicionada. A ação penal para crime contra o meio ambiente é pública incondicionada. A ação penal para o crime contra o meio ambiente é pública incondicionada, não cabendo a aplicação das disposições do juizado especial para os crimes ambientais de menor potencial ofensivo? Não, cabe sim. Por exemplo, se prender um passarinho, né? Errado. São aplicáveis, com algumas especificidades, as disposições do juizado especial criminal no que tange ao crime de menor potencial ofensivo. Lei 9605 de 98, artigo 28. Ó. As disposições do artigo 89 da Lei 9.099 aplicam-se ao crime de menor potencial ofensivo nesta lei com as seguintes modificações. Declaração da extinção de punibilidade dependerá do laudo de constatação de reparação do dano ambiental ressalvada a impossibilidade. Na hipótese do laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão será prorrogado até pelo máximo mais um ano, com a suspensão da prescrição. Enfim, não é isso que eu estou estudando agora, mas essa questão está. Parabéns, obrigada, meu querido João Vitor Camarada. Thank you very much. Por isso que está errada, porque a ação penal para crime ambiental contra o meio ambiente ela é pública e incondicionada, mas não cabe as disposições do juizado? Cabe sim. Essa parte fala que não cabe, cabe sim.